Bem-vindos a mais um FUCast, Conectando Negócios, o podcast oficial da FUCAP. Eu sou Fabrício Bravin, gerente de marketing da FUCAP, e hoje, para bater o papo, eu convidei aqui ao meu lado Lívia Cani, coordenadora do curso de graduação em Direito da FUCAP. Bem-vinda, Lívia. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada, Fabrício, pelo convite. Nada. E para bater um papo hoje, a gente vai conversar com o Daniel Rojas. Falei certo? Isso aí, tá ótimo. Daniel Rojas é graduado em Engenharia Mecânica Aeronáutica pelo ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Começou a ministrar aulas em escolas de São Paulo assim que ingressou no ITA, lá em 2009. Quando finalizou a graduação, veio morar em Vitória e, em 2016, materializou um sonho desde os tempos de universitário. Inaugurou a Escola Madam, que oferece ensino médio e pré-vestibular com uma metodologia própria. Para a gente saber um pouco mais da história do Daniel e um pouco mais da Escola Madam, o papo vai render bastante hoje, hein? Bem-vindo, Daniel, e obrigado por aceitar esse convite. Fabrício, obrigado, viu? Fiquei bem lisonjeado em vocês terem me convidado aquele dia, né? É legal quando alguém reconhece o seu trabalho e pede, não, conta a sua experiência para mim, porque até então eu sou novo, né? Eu ouço mais experiências do que dou minhas próprias experiências. Mas hoje com os alunos que eu tenho, né? Eu faço muito isso com eles em sala, né? Tento inspirá-los através das coisas que eu vivi, né? Legal, vamos bater um papo bem enriquecedor aqui hoje. Antes de a gente começar esse bate-papo de fato, queria só deixar um recado para você que já segue o FUCast, que gosta dos nossos episódios. Se não segue, chegou agora, ouça e depois avalie, mas eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Se tiver no Spotify, dê 5 estrelinhas, segue a gente lá. No YouTube também dá aquela curtida, compartilha com quem pode gostar desse conteúdo. E agora a gente também está no TikTok, @fucast.podcast. Você encontra todos os cortes de cada episódio do FUCast lá para você poder ouvir de uma forma mais rápida, você que está na correria do dia a dia. Mas você também tem o episódio completo no Spotify, no YouTube e em outras plataformas de áudio. Daniel, para a gente começar a falar de educação, e aí a gente vai começar na história do Daniel aí. Hoje você tem uma escola, mas quem era o Daniel aluno? Era o nerd ou era o bagunceiro do fundão da turma? Essa é uma pergunta boa, viu? Porque quando eu cheguei para dar aula em uma escola aqui do estado, principalmente, sala de professores, em geral, os professores se declaravam maus alunos, bagunceiros, que não prestavam atenção em nada, e acabaram virando professores. E eu falo isso porque quando os alunos vêm me perguntar, eu falo, cara, eu não sei dar essa experiência, porque eu sempre quis ser o melhor da sala. Então, assim, desde que eu me conheço por gente, eu fui... Eu lembro que na terceira série tinha campeonato dos fatos lá, que era tabuada. Eu pedia para a moça que trabalhava lá em casa, que praticamente me criou, né, que era babá, cozinheira, faxineira, etc. É uma moça que talvez não tivesse uma escolaridade até tão boa, mas eu era criança, elas 8, 9, 10 anos, eu dava um caderninho com a tabuada para ela e ela ia limpando a casa, fazendo as coisas e me perguntando. Então eu falei, não, pai, eu não errei, durante o ano eu não errei nenhuma. Não, era um ditado, né? Sei lá, 9 vezes 8, não sei o quê. Sim. Eu não errei nenhuma, né? Eu fui o campeão dos fatos, digamos assim. Então, eu tenho uma lembrança disso já na minha terceira série. Lógico que eu falo assim, hoje em dia o Madam talvez... Se eu estudasse uma escola como o Madam, meu futuro seria muito diferente, sabe? Porque eu estudava numa escola no interior de Minas, Patinga, sou de Patinga, que é uma escola, era a melhor escola da região ali. Então, não posso dizer que é uma escola boa. Mas, como eu não era muito exigido porque eu achava muito fácil as provas, as coisas, eu acabei chegando até a segunda série, o segundo ano na época, sem muito esforço. Eu lembro que eu fiz o vestibular seriado no primeiro ano, praticamente estudei sozinho as matérias, segundo ano também. E eu lembro que eu queria fazer engenharia, né? Então, na UFJF, que é Juiz de Fora, em Viçosa, praticamente com minhas notas da primeira e segunda série eu já estaria aprovado. Então, teria que... a terceira série seria digamos assim, seria só para... Cumprir tabela. E aí, eu sempre joguei xadrez. Meu avô me ensinou a jogar xadrez. Vou puxar um pouquinho, mudar um pouquinho a história, para vocês vão ver que no final vai se encontrar. Meu avô me ensinou, meu avô é chileno, minha mãe é chilena, a família da minha mãe toda é chilena, então ele me ensinou a jogar xadrez com 7 anos de idade, mais ou menos. E aí eu fui jogando, brincando com ele, com 10 anos mais ou menos, chegou um professor de xadrez na escola. E eu, muito competitivo, né?
vou começar a fazer aula. Com 6 meses eu já estava ganhando meu avô nunca mais ganhou de mim. E aí eu gostei do negócio e comecei a estudar xadrez. Xadrez é o pessoal não sabe, acha que é um simples jogo, né? Mas a maior biblioteca eu não sei do mundo jogar. É de xadrez. Tem mais livro de xadrez que qualquer outro tema do mundo, se você procurar. Certo. Então, hoje profissionais, o cara tem que se dedicar muito, desde 4, 5 anos, às vezes, para se tornar um cara entre os top 10 do mundo. Mas, enfim, então disputei campeonatos mineiros lá, eu ganhei 5 vezes seguidas de categoria, fui jogar brasileiro, sul-americano, enfim. Então, 2016, quando eu estava na segunda série, eu já era meio conhecido em Belo Horizonte, em Ipatinga principalmente, por essa questão do xadrez. E aí, uma moça lá de Belo Horizonte, ela estava dando aula para o dono do Bernoulli, de xadrez. O Bernoulli é uma escola lá em Belo Horizonte que começou mais ou menos igual o Madan, com uma salinha, são hoje 3 sócios lá, na verdade são 2 irmãos mais um, começaram com 5, então assim, foi uma história muito parecida com a do Madan. Inclusive a gente se espelha muito neles. E eles são todos do ITA também, esses donos lá. Hoje o Bernoulli sei lá, vale bilhões, né? É um sistema de ensino gigante, deve ter mais de 200 mil alunos. Mas a gente viu o início dele lá no final da década de 90. E aí ela falou, olha, tem um menino muito bom lá em Ipatinga, não sei o que você tá. E aí me falou do ITA, e eu nem sabia o que era o ITA. Na verdade, eu já tinha ouvido falar talvez, mas falaram que era impossível passar, que era só doido que passava e tal. E aí eu fui e marquei uma reunião com o Rodrigo no Bernoulli, ele pediu para marcar, aí eu fui fazer uma prova de bolsa, praticamente, de bolsa não, uma prova de admissão, praticamente é fechado matemática, português deu uma deslizada em uma coisa em outra, mas foi muito bem. E aí ele viu minhas notas e falou, realmente, você foi bem aqui, a prova é uma prova que não era para nível ITA, era uma prova para todos os alunos do ensino médio em geral, né? Então era uma prova mais fácil. Então ele falou, não, você pode fazer a turma ITA, eu vi que você gosta de matemática e tal. Meio que eles faziam um processo de admissão para entrar na turma ITA, né? No terceiro ano ITA. E aí eu fiz, com 16 anos, saí de Ipatinga, mudei para Belo Horizonte para fazer essa turma ITA. E aí, quando eu cheguei em Belo Horizonte, no primeiro dia de aula, aí eu tomei o primeiro soco da realidade, né? Por quê? Porque, primeira coisa, eu vi que os meninos que estavam lá sabiam muito mais do que eu. Mas sim, muito mais. Um amigo meu até hoje, que dá aula agora no Madan, ele estava indo para a seletiva mundial de física, de Olimpíada de Física. Então, assim, era outro patamar totalmente. Então, e as aulas, assim, cinemática. Pô, na minha escola eu só acertava todas as questões de cinemática. Eu fui aqui, isso aqui. Eu lembro que eu peguei no primeiro dia, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu não vou passar no ITA. Minha mãe falou, calma, meu filho, pô, mas como Acabou assim? de chegar. Você acabou de chegar? Não, eu já sei que eu não vou passar, mas eu vou estudar para algum dia passar. Pode ser ano que vem e tal. Tudo bem que demorou um pouquinho mais, mas eu acabei passando. O que não é normal hoje em dia, né? Você estudar 2, 3 anos, né? Tem gente que estuda até mais, mas o normal mais é estudar 1 ano, 2 anos, né? Eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei em casa, eu fui fazer uma lista de exercícios, uns 5 exercícios, eu fiquei a tarde inteira e não consegui fazer nenhum. Eu falei, gente... Aí depois eu fui descobrir que os exercícios eram de um livro russo, eu nem sabia. Que realmente é um livro muito difícil, mas as questões, quando eu li assim, eu falei, eu entendi a questão. Como é que faz isso? Então, foi muito desafiador a turma ITA para mim, esse terceiro ano ITA, muito, muito desafiador, que hoje a gente tem lá no Madan. Mas eu imagino também que estar perto de pessoas boas te levou para cima, né? Exatamente. Então, assim, o que aconteceu? Eu, que era um cara que não tinha rotina de estudo quase nenhuma, eu estudava quando precisava. Eu ia fazer o vestibular no final do ano. Eu pegava um mês, li o livro de história todo, marcava tudo, geografia, não sei o que, biologia, eu sabia muito. O que eu mais estudava eram as matérias que eu não sabia, que eram essas outras, né? Então eu era assim, ficava muito tempo estudando xadrez, jogando campeonato, viajando. E aí eu falei assim, cara, agora mudou. Era aula, 7 horas estudando em casa, aula, 7 horas estudando em casa, aula simulado sábado. Eu vivi intensamente isso. Então, no final do ano, eu percebi minha evolução. O primeiro simulado foi 0. 0, que é normal. Hoje, se você pegar um cara que não conhece a prova do ITA e for lá fazer, ele zera a prova. É normal isso.
Então, a gente conta essas experiências para os meninos lá, que é legal para eles saberem que a gente também um dia foi mal e não sabia nada. E aí, eu, no final do ano, eu vi minha evolução, né? E assim, eu já conseguia conversar de igual para igual com os meninos que eu ficava admirando, né? Que, inclusive, hoje são meus amigos. E, inclusive, esse que era meu melhor amigo na época lá, que é a gente, lá no ITA, todo mundo tem apelido, né? Então, é o Bromo, que é o Guilherme, que dá aula no Madão hoje em dia, de física. Ele passou direto terceiro ano, o que era esperado. Ele falou, cara, esse ritmo que você está estudando, eu estudo desde o 9º ano. Então, não tem como você me comparar com você. Uhum. E aí eu demorei um pouco para passar, e quando eu passei, eu encontrei com ele lá no ITA. Mas respondendo essa pergunta, que eu acho que eu dei alguma volta grande até para contar a minha história. Mas foi bom para conceituar essa história. Depois, só resumindo, eu fui para o poliedro, estudei 2 anos poliedro, que é outro cursinho também, cujo dono é do ITA. Então, se o pessoal do ITA gosta da área de educação, inclusive agora a gente estava com um consultor lá, com um amigo nosso do ITA, da turma 94 lá, que veio aí, a gente estava com uma reunião hoje no Cinep, enfim. E então a pergunta que você me fez, como é que eu era como aluno? Assim, vamos dizer, sempre queria estar entre os melhores da turma, assim, fala a verdade, sempre queria ser o melhor da turma, uhum. Mas eu era um espírito muito desafiador também com o professor. Eu lembro que eu era muito difícil com o professor. Eu lembro que no primeiro bimestre, assim, eu fechava tudo. Aí o professor pegava minha prova e lia na sala de aula como resposta que ele queria que os outros alunos dessem. Cara, depois disso ele perdia total respeito comigo. Então eu sei que eu fui uma criança que hoje em dia existe um monte de pedagogo na escola, psicólogo, e assim, eu sei que eles não souberam lidar comigo, entendeu? Provavelmente eram para me chamar, vem cá, cara, olha só, eu sei que isso aqui é fácil para você, mas vamos lá, vou te botar, você vai fazer outra lista de exercícios, você vai, entendeu? Você vai... Sim. Então, não era nada personalizado. Então, assim, eu lembro que eu era muito difícil professor, eu falava, tá errado isso aí, a cara dele, tipo assim... Ele ficava louco, né? Desafiar o professor, né? O aluno que sente que ele fez tudo que ele poderia fazer e pode mais, e tem uma certa autoconfiança, e você tinha muito, pelo que você está descrevendo, hoje, dentro da pedagogia, o que os professores fazem, né? Qual a orientação? Ei, vem cá você vai fazer, então, essa lista de exercícios, para que ele também ocupe o tempo, porque aquilo que para uns demorava 40 minutos, com 5 ele resolvia, e o resto do tempo ele ficava entediado. E muitas vezes o que ele fazia? Atrapalhava os outros colegas, né? Perfeito. Tirava onda na cara do professor. E o professor não pode adiantar muita matéria porque ele precisa esperar que todos os alunos cheguem no mesmo ritmo ali. Não você está numa turma de 40 alunos, 30 alunos, e essa turma ela tem que seguir um ritmo. Se ele é mais acelerado, se ele tem muita facilidade, aí... Né? Antigamente, o que muitas escolas faziam? Adiantavam os alunos. Ele é muito inteligente para estar no 2º ano, então joga ele lá pro 3º. Só que isso hoje não é permitido mais legalmente. Você tem que ter a idade condizente com a série que você está cursando. Eu brinco até com meus alunos, eu não costumo muito contar essas histórias, porque eu sou professor bem de aula, sabe? Falo com eles brincando, né? Pô, vocês não estão pagando para ouvir minha vida, então vamos dar aula. Mas... Lógico que eu tenho esses momentos que eu conto algumas histórias, porque são um pouco inspiradoras, né? Mas, enfim, sobre a questão... Tipo, hoje eu não imagino um aluno falar para mim, professor, você tá errado... Tipo assim, nunca aconteceu, até porque eu acho que é muito difícil o aluno falar em algum momento que eu tô errado em alguma coisa de matemática desse nível de ensino médio. A não ser que assim, errou uma conta e tal, mas não era esse nível, não. Era tipo uma coisa... Uma definição, eu falava que o professor tá errado a definição, porque o livro fala assim, 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 assado, entendeu? Aí o professor tinha que se explicar na turma, não, eu sei que o livro fala assim, é que esse outro... Enfim, ou então eu tava conversando, o professor falava, vai para fora de sala, aí, beleza. Professor, mas eu sei o que você tá falando aí. Então fala o que você tá falando, você tá falando isso. Não quero saber, vai para fora de sala. Então assim... acabava com a moral do professor. Então, hoje eu vejo assim, isso não... Se acontecer no Madam, a gente vai tratar o menino. Mas não acontece, até porque... A educação mudou também com o tempo, né? É lógico. Eu falo muito isso. As escolas, em geral... Por isso que eu quis abrir escola também. Porque as escolas, em geral, o que elas fazem? Elas
privilegiam, sem saber, os maus alunos. Quando você tem um mau aluno na sala, quando eu falo mau aluno, não é só mau aluno de nota, de comportamento, de tudo. Todos os professores sabem o nome dele. Sim. Todos os coordenadores sabem o nome dele. Sim. Todo mundo conhece o pai e a mãe dele. Sim. Assim, todo mundo sabe em quais matérias ele está com nota perdida, qual é a nota dele, quanto que ele tirou na prova. Todo mundo sabe tudo. Ou seja, dele. ele é popular. Ele é popular. Quando uma mãe de um bom aluno vai na escola, certo? Fala, quem que é o fulano mesmo? Ah, peraí, deixa eu... Nossa, esse menino é tão bom, a gente nem se preocupa com ele. Ou seja, em nenhum momento esse menino é estimulado. Os professores às vezes nem sabem. Então, assim, hoje lá no Madan, o que a gente faz? Esse cara que é o cara maioral da sala. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente... Evidencia isso. Ele que vai ditar como as coisas vão acontecer. Vai ditar como as coisas vão acontecer. Então, eu acho que assim como tem prova de recuperação, tem trabalho para ponta extra, tem não sei o quê, tem que ter outro lado. Vamos arrumar um professor diferente para dar uma aula de Olimpíada de Matemática para esse cara? Uhum. Ah, mas é só para ele, vou pagar um professor só para ele. Ué, você não paga aula de recuperação? Então, vai pagar para esse cara, sim. Vamos botar esse cara para fazer a Olimpíada. Ah, ganhou a Olimpíada, tá, vai viajar para tal lugar. Vamos bancar? Vamos. Então, assim, a gente privilegia muito isso. Então, ontem, por exemplo, no Madan teve entrega de medalhas olímpicas, que foi um evento que eu pedi para toda a escola ir lá descer e ver, inclusive o pré-vestibular, que é a entrega de medalhas de Olimpíadas de Matemática, Astronomia, etc. E esses caras foram, a gente aplaudia e tal, para valorizar esse cara, porque ele foi algum sábado e domingo, dia dele, da tarde dele, lá fazer uma prova que ele nem sabia se ia bem ou não, porque pode ser difícil. Então, isso tem que ser valorizado, sabe? Um exemplo a raça também, né? Então... Por exemplo, e a gente, a gente tem muitos professores, né, lá do ITA também, isso também instiga muito eles, né? Não que eles queiram fazer ITA, a maioria quer fazer medicina, inclusive, mas o modelo de vida, como é que é a forma que a gente pensa, né? Sim. E aí você chega no ITA, fazer engenharia mecânica e aeronáutica. Quais eram os seus planos naquela época? Eu sofri muito para entrar no ITA, viu? Muito. Porque você entrou com quantos anos? Entrei com 19, fiz 20 lá, né? Uhum. Primeiro ano fiz 20, saí com 25. Entrei até novo, porque eu comecei a estudar novo pro ITA, né? Mas, assim, eu sofri muito na época de pré-vestibular, porque eu estudava muito, ficava muito bem nos simulados que tinham e tal, e a aprovação não vinha. Então, isso me machucava muito, e machucou muito a minha família também, pai, mãe, porque, pô, é tenso, né? E o resultado saía bem nas férias, que eu estava em casa, então é meio tenso esse assunto, essa questão. Então, no ano que eu passei, assim, muita gente fala assim, é mais difícil formar no ITA do que entrar. Para mim, não foi. Porque eu sou um cara minimamente responsável. Então, assim, se tiver uma prova, eu vou estudar, sei lá, 2, 3 dias antes da prova. Se tiver um trabalho para fazer, se tiver o vestibular, ele é muito cruel, porque é um dia que você vai lá e acabou, entendeu? Passou mal, sei lá, não lembrou na hora da prova, esquece. É final de campeonato, né? Perdeu, já era, não tem outra chance, acabou. Exato, não tem prova de recuperação, não tem nada. Então, no último ano eu lembro que eu fui... Minha mãe falou, eu lembro que eu fazia... Sempre na época tinha vestibulares, não tinha ENEM, né? Tinha vestibulares das universidades. Então eu fazia ITA, IME, que é o Instituto Militar de Engenharia, que também é tão renomado quanto o ITA, né? E a UFMG. Eu lembro que a segunda fase do UFMG, ela era em janeiro, depois já do resultado do ITA e do IME, que eu não tinha passado. E minha mãe me obrigava a ir fazer a prova. Então, assim, eu fiquei 2 vezes, uma vez eu fiquei em 3º lugar, outra vez eu fiquei em 1º. E não entrava na universidade. Então, isso também gera um incômodo na família. Pô, o cara foi primeiro lá na UFMG. Eu tive um primo meu que passou comigo e fez o UFMG. Uhum. Assim, pô, por que esse cara acha que é diferente dos outros, né? Você estava só insistindo no seu sonho. Exato. E aí, então, assim, bom, resumindo. Então, para mim, entrar no ITA foi um sonho realizado. Eu até brinco com os alunos. Falo, cara, eu ganhei na loteria sem ser por sorte, né? Estudando. Por mérito. Por mérito. Mas, assim, a sua vida se transforma no momento que você entra no ITA, sabe? O network lá é muito forte. O pessoal chama da máfia do ITA. Eu só tenho a escola hoje por causa do pessoal do ITA mesmo. E
E no ITA eu era assim, eu nunca tive nenhuma nota vermelha, nunca fiquei de recuperação. Tive problemas em algumas matérias para passar, tinha que estudar tal, passar ali no limite, uma ou outras ali de controle de automação. Mas eu lembro que o fundamental para mim foi a melhor parte, que era basicamente matemática, física, muita matemática, gosto muito de matemática. E assim, eu comecei a viver a vida de adolescente no ITA, porque dos 17 aos 20 anos eu não fiz nada, eu não fui nenhum show, nenhum nada. Só então, livre. aproveitei bastante a minha época de graduando lá no ITA. E no ITA é muito legal porque você mora em um alojamento, então tem vários apartamentos ou de 4 ou 6 pessoas, né? Aí são, por exemplo, 2 quartos de 2 pessoas. Sempre você divide o quarto com alguém. Uhum. Então, todo mundo mora nesse alojamento, do 1º ao 5º ano. Então, você pode estar no quarto, e em geral, no 1º ano, só mora bicho ali mesmo, que o pessoal chama, né? Mas depois costuma ter essa mistura. Então, eu estava morando, às vezes, com um cara do 5º ano que estava estagiando lá no Credit Suisse, no BTG, em consultoria grande, banco grande. Então, você ouvia a experiência do cara e fala, cara, eu tô lá, tal, tem uns caras assim, assim, assado, não sei o quê. Então, então acaba que lá você torna uma rede de amizade muito forte, sabe? Um dos meus sócios, por exemplo, os 2 sócios eu conheci lá, eu tive esse contato lá dentro, mas um dos meus sócios, ele fez pré-vestibular comigo, entrou no ITA comigo, formou da minha sala, que é o Tito. Então, mesmo a gente ficando um tempo depois sem se falar, esse vínculo não se perde. A relação permanece, né? Mas eu imagino que quando você entrou no ITA, você ainda não pensava em ter escola um dia. Quais eram os seus planos ali naquele momento? Você já pensava em alguma coisa, o que fazer quando saísse dali? Quando eu fui estudar no Bernoulli, eu fiquei tão impressionado com os professores que eu falei, cara, eu acho que um dia eu vou fazer isso aí. Porque eu nunca tinha tido professores que sabiam o tanto que aqueles caras sabiam. Eram alguns professores, os donos, né, davam aula, e alguns outros professores do ITA, como é o Madan hoje. E eu ficava impressionado, falando, cara, eu um dia quero ir para essa área de educação, porque eu fiquei muito impressionado. Assim, por que o resto da sociedade não entende o que é a diferença que é você ter um cara desse dando aula para um professor de ensino médio normal? E quando eu falo normal é porque, assim, sei lá, é diferente. Às vezes é um cara até que não fez pedagogia e tal, mas assim, ele te ganha pelo conhecimento que ele tem. Você fala assim, cara, esse cara sabe tanto que isso te inspira. Fala que um dia eu quero saber metade do que esse cara sabe. E isso aconteceu no Bernoulli. E quando eu fui para o Poliedro, eu tive um professor de matemática que hoje também abriu uma escola lá em São José dos Campos, saiu do Poliedro e tal, que é o Humberto, que, cara, ele me mexeu muito comigo, cara. Assim, porque eu falei, assim, eu era fã número 1 dele. Número 1. Pegar lista de exercícios, dava uma lista de exercícios do dia para noite, sem questões, do dia tava lá, eu com 90% da lista feita. Caramba, e aí isso me levou um pouco a querer dar aula também. Mas a história de eu entrar no meio da educação é uma história legal, porque, vou contar rapidamente. Quando eu não passei na penúltima vez no ITA, eu tinha uma bolsa no Poliedro lá no Poliedro, eles já têm um preparo assim, você tem a escola e eles te dão um alojamento também. Aí você paga os 2 separados, a escola e o alojamento. Se você quiser morar no alojamento, beleza. Se não quiser, você mora em outro lugar. Então, no primeiro ano que eu fui pro Poliedro, eles me deram a bolsa na escola, eu não paguei o cursinho, mas eu tinha que pagar o alojamento. Meu pai pagou, tal, tudo certo. Quando eu não passei, e eu tinha ficado bem colocado, por exemplo, eu lembro que durante o ano a média eu fiquei em 25º no simulado e passaram, sei lá, 35. Então, era um dos que tinha ficado na frente ali e não tinha passado. Quando eu não passei, eu falei, a minha mãe não queria mais que eu fizesse, eu falei, não, mas eu vou arrumar a bolsa lá. Então, eu falei com o Poliedro, eu falei assim, olha assim, cara, eu vou voltar para aí e tal, mas eu quero a bolsa para os 2, não quero pagar nada. Quero que meu pai me mande, sei lá, R$200 por mês para eu ir no shopping, no máximo. Aí os caras falaram, não, vamos fazer um negócio. Eles faziam um negócio muito legal. Se você não passar, você não paga nada pra gente, tá kit, tudo ok. Se você passar no ITA, você paga o alojamento. Mas como é que eu vou pagar? Não, você vai vir dar uns plantões. E aí você ganha um dinheirinho, uma parte do dinheiro você bota pro alojamento. Olha, beleza, não tem nada a perder com isso.
E aí, resultado, eu passei. Isso é um acordo de boca. Se eu quisesse ter voltado no Poliedro, eu voltava. Se eu não quisesse, eu não voltava. Aí eu voltei, bati na porta deles e falei, olha, vocês falaram isso comigo, tal, tal. E eles começaram a me dar plantões de dúvida. O que é plantões de dúvida? Eu sentava lá 4 horas, e tinha numa sala grande lá de alunos, estudando, e vinha alunos vir tirar dúvida comigo de qualquer matéria, desde seja matemática, física ou química. Isso também é uma vantagem da galera do ITA, que domina muito bem essas 3 áreas. E aí eu comecei assim, e aí eu recebia, vamos botar assim, sei lá, R$600 por mês, e aí eu negociei com o Poliedro assim, ó, era 7.200. Eu falei, posso pagar em 3 anos? Pode. Quanto vai dar? R$200 por mês. Eu falei, ótimo. E aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, você pode pagar R$200 por mês? Pode. Então eu fiquei com o dinheiro do plantão para mim. E aí eu comecei, aí eles foram me passando, fui pegando mais plantões, fui pegando correções de simulado, até que eu criei um vínculo lá dentro. No último ano meu do ITA, eu falei, pô, será que vocês não dão uma aula aí, não, para o DA, de reforço, qualquer coisa? E aí eles me colocaram numa turma que chama semi-extensivo, que aqui no estado a gente conhece como intensivo, que é uma turma ali de agosto até as provas. Pô, primeira vez que eu entrei na sala de aula foi horrível. Assim, tremia Aquela pressão. todo, assim. E nem é uma turma tão forte assim, né? Pô, você vai dar aula na turma aí, então realmente a pressão é grande. Tem muito moleque lá que é fera. Mas muito nervoso, muito nervoso. Eu lembro que no final desses 3, 4 meses de aula, tem a pesquisa dos professores, aí o cara me chamou para dar o feedback, eu era ruim em quase tudo. Quadro ruim, fala ruim, tudo ruim. Aí o cara falou, cara, mas não se preocupa não, existe a velha lei das 10.000 horas. 10.000 horas? É bastante já ouviram hora. falar? Não? Não, depois você terminar de contar, eu quero dar a minha experiência sobre as sala de 10.000 aula. horas é o seguinte, cara, sabe como é que você fica bom em qualquer coisa? São 10.000 horas. Então, É muita hora. É assim que você vai ficar bom. Qualquer que você... eu quero tocar piano. 10.000 horas. Então, assim, ele é uma coisa até que eu acho legal, porque hoje em dia as escolas... Eu lembro que quando na escola que eu cheguei aqui no estado, não foi o mesmo tratamento que eu tive, então o feedback era um feedback bem pesado para os professores, sabe? E esse foi um feedback, o cara falou, cara, esquece isso aqui é só um norte, vamos... Eu sei que você é bom, que você tem conhecimento, a gente vai te ajudar, papapá. E a gente tenta fazer isso lá no Madan também. Dar feedback é uma coisa difícil, até para professor ir. O professor tem muito ego, eu tenho ego, todo mundo tem. Pô, você vai falar, pô, esse moleque vai falar que eu não sei dar aula, não faz sentido. Mas entender, filtrar. Primeiro, eles não filtravam muita coisa, então isso é horrível. Você vai ver exatamente o que o aluno escreveu e ele está escrevendo ali, às vezes, com ódio no coração de você. Exatamente. Então não faz sentido. Então, assim, a gente filtra tudo. Às vezes a gente nem mostra a pesquisa para eles, a gente fala assim, chamaram a atenção para esses pontos, o que você acha, tal, concorda? Né? O feedback é assim, cara, você faz o que quiser com ele. Tem que saber interpretar, né? Exato. Aceitar não é que a gente vai falar assim, interpretar. agora seu quadro vai ter que ser assim. Não. Olha, os alunos reclamaram que você dá muita aula de PowerPoint. Você acha que dá muita aula de PowerPoint? Você acha que dá para mudar? Não dá? Vai continuar assim? Beleza. Esse é o seu jeito de dar aula e tá tudo bem. Provavelmente ele tem outras qualidades que suprem isso, né? Isso que o Daniel falou, pessoal, eu acho que é muito interessante, essa teoria das 10.000 horas. Eu não conhecia, né? Mas vou agregar para mim, porque é muito interessante quando um aluno nos aborda e fala assim, acho que o Daniel deve ouvir isso. Nossa, professor, você tem o dom de dar aula. Para o professor ouvir isso, é o fim. Tem professor que gosta. Mas aí eu tento fazer um exercício com os alunos. Mas dom, você acha mesmo que é um dom, que eu nasci sabendo dar aula? Quantos anos eu tive que estudar? Eu fiz um mestrado, fiz doutorado, dou aula há 10 anos. Então, não é um dom, é um exercício diário. Quando eu entrei na sala de aula pela primeira vez, também foi uma porcaria de aula. Eu lembro que no primeiro dia que eu entrei na sala de aula, eu fiz uma oração do lado de fora. Eu falei, Deus, que ninguém me faça uma pergunta. Porque qual que era o meu medo? Era um aluno me fazer uma pergunta e eu não saber responder. Hoje, eu sou professora de Direito, então, assim, pode ser que o aluno me faça uma pergunta... Você não sabe responder. Que eu não saiba responder. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu vou falar, olha, não sei, eu vou pesquisar e semana que vem eu te respondo. Eu te mando a resposta por e-mail.
E tá tudo bem. Só que isso você vai adquirindo com o tempo, com a segurança, com a preparação. Então, não é um dom. Um empreendedor, ele não vira um empreendedor do dia para a noite. Você hoje é um empreendedor, é um empresário, né? Então, assim, você está aprendendo a empreender e está aprendendo a gerir o seu próprio negócio. Exatamente. Você pode, acredito, né, que tem errado em alguns momentos e acertado em tantos outros. Várias vezes. Eu concordo, assim, plenamente essa questão, assim... Por exemplo, hoje eu não preparo aula para dar. Não, o que eu tenho que falar hoje? Progressão geométrica? Beleza. Já tenho também na minha cabeça como é que eu vou falar, os vários exemplos, aí conto outras histórias de livro e tal. Mas o que você falou, além do conhecimento, você pode ter um professor... no ITA eu tive milhões de professores de conhecimento muito bom, mas assim, o cara é horrível de sala de aula, entendeu? Sim. Então, tem essa questão mesmo. Tanto é que, assim, até a nossa vida social muda um pouco, porque o aluno vê a gente na sala de aula, falando, tal, descontraído, aí me conta na rua, eu sou muito mais tímido. Sim. Entendeu? Pessoalmente. Então, Daniel conhece da sala de aula. É outra pessoa. É outra pessoa. Mas outra verdade, pessoa. você tá ali, você se transforma, você conhece o que você tá falando, primeira coisa, então você não tem medo, né? Você sabe o que você tá falando, você tá falando de uma coisa que você gosta, você tá fazendo o que você gosta e é outra coisa. Então, assim, por exemplo, né, em casa, a minha noiva fala muito mais que eu, óbvio, né? Então, assim, essa questão da sala de aula é muito importante, né? Além do conhecimento. Eu falei outro dia para os alunos, eu estou aqui hoje dando uma entrevista, né? A gente faz podcast lá no Madame, tem o Podvest, que a gente chama. Podvest. E a gente chama... Sigam aí o Podvest também. O Podvest... Sigam aí o Podvest da Madame. Acho que a gente não tem o Instagram exclusivo do Podvest, mas o canal do YouTube... não, acho que a gente bota o próprio canal do Madame. Madame Educação no YouTube. E assim, a gente chama outros professores às vezes para lá. O cara às vezes não tem muito conhecimento ali, fica um pouco travado, tal, acha que o podcast é meio que tipo uma entrevista, né? Cara, não, você errou, tá tudo ótimo. Quer dizer, não tem erro, né? Eu falo que é um papo de boteco, né? Se você errar no boteco com seus amigos, você vai continuar falando. Exato, você não vai ficar, não, desculpa, voltando aqui, eu me perdi o que eu tava falando, tal, enfim. Então, por exemplo, muitas vezes vai jornalista lá fazer entrevista. Geralmente sou eu que dou as entrevistas lá na escola, né? São diversos temas, Enem, não sei o quê. E às vezes eles querem falar com alunos. Então, assim, nenhum aluno quer dar entrevista. Tem vergonha e tal. E aí eu entro na sala de aula, dou entrevista, falo e tal, e falo assim, pode entrevistar esse aqui. Professor, não, vai falar. Aí uma forma de pressionar. Aí faz entrevista, fala com medo e tal. E aí eu falei, quando o jornalista sabe, falei, gente, olha só, vou falar um negócio pra vocês. Vocês acham que a primeira entrevista que eu dei foi desse jeito? Eu falei, sim, falei sem gaguejar em nenhum momento e tal. Cara, então assim, eu falei com eles, gente, vocês têm que começar... professor, mas eu sou muito tímido. Eu sei, mas você vai ser uma médica, uma advogada, um engenheiro. Se você quer ser um cara de ponta, e se você for um cara de ponta, o pessoal vai querer te entrevistar. E você vai falar que comunicação é tudo. E você vai falar que, não dou entrevista, porque eu sou muito tímido. Não faz sentido isso. Então, assim, eu lembro que quando o Madame começou... Além de eu fazer tudo o que eu fazia, né, de administrativo, de dar aula e tudo mais, eu era o marketing do Madame. Eu lembro que o pessoal até me zoava porque eu só andava com a camisa do Madame. Então, assim, o pessoal nunca tinha me visto sem a camisa do Madame. Eu falei, cara, eu tenho que ser... Eu ia pra academia com a camisa do Madame. Então, se os primeiros vídeos do YouTube... não vou fazer não, porque eu sou tímido. Mas quem vai fazer? Tinha que ser eu, entendeu? Você ou você, né? Então, eu falo com eles, alguns se tocam, falam, é mesmo. Aí você fala, professor, nossa, gostei que você falou, tal. O que eu faço para melhorar, tal? Eu falei, cara, não é para você fazer nada, não é para você pegar agora em casa, estudar livros, não é isso que eu estou falando. Mas, quando surgir essa oportunidade, tenta falar. Isso. Entende que é um processo, né? É o que você estava falando, e a Lívia também levantou essa questão, né, do dom. Eu acho que não é dom. Até pode ser também um pouco de dom, mas o sucesso ele é treinável. E vocês, como educadores, tudo principalmente, né? vocês estão ali para poder formar profissionais de sucesso, assim que a gente espera. E comunicação, sem dúvida nenhuma, é uma das principais soft skills que tem hoje no mundo, né? Exatamente. A gente já sentou com vários empreendedores, gestores aqui nessa mesa,
E a comunicação sempre vem em pauta, assim, porque é um diferencial. E você pode... Eu não vi todas, mas eu tenho certeza que todos que você trouxe aqui falaram bem. Então, assim, tinha um desenvolvimento bom. Se o cara, né, é um empreendedor há muito tempo no ramo, só ele vai se expressar bem. E eu até comento com eles, falo assim, pô, às vezes você fala, vou fazer engenharia, por que eu estou estudando história, matemática, ou medicina, por que eu estou estudando matemática, enfim. Eu falo, gente, olha só, eu conheci algumas pessoas muito diferenciadas lá no ITA. Ou que era professor, ou gente de fora mesmo. Um dos exemplos que eu dou é o Miguel Nicoleles. Miguel Nicoleles, ele é um neurocientista que, doutor, tal, ele é bem famoso agora, né, mas não era, que ele fez o... Vocês lembram do chute na Copa de 2014, do exoesqueleto? O primeiro chute na bola de um cara que é tetraplégico, ele botou um exoesqueleto e deu o primeiro chute na... Lembro. Ele foi o pai disso. Legal. E esse cara, ele foi dar uma palestra no ITA, em 2012. Cara, aí, tipo assim, botaram um auditório pequenininho para ele dar palestra. Quando viram o número de gente que tinha, tiveram que levar para o maior auditório do ITA lá. E aí eu fui, óbvio, assistir esse cara falar. Esse cara, inclusive, foi... talvez vai ser indicado a Nobel, tal, coisas do tipo. Você tem que ver a palestra do cara. O cara fala desde futebol. Para ele fazer o que ele fez, ele é neurocientista, mas ele tem que entender muito de computação. Então ele estava lá falando com um monte de engenheiro, falando de processamento, de dados linear, não linear, rede neural. Assim, eu falei, cara, não é possível que esse cara saiba isso tudo. Então, eu falo com eles assim, gente, geralmente as pessoas diferenciadas que eu conheço de algum setor, advogado, pessoal a gente estava discutindo até pessoal de marketing, geralmente, assim, são pessoas que têm habilidades em outras áreas também, conhecimento em outras áreas também. Dificilmente você vai conhecer uma pessoa diferenciada, eu tô falando, bem diferenciada, notoriamente diferenciada, que ela vai ser boa só naquilo que ela faz. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa assim. Se você pegar vou pegar o melhor médico do país, não sei o quê. Bate um papo com ele, 15 minutos pra você ver. Ele é especialista em uma coisa, mas ele tem um conhecimento mais generalista para poder abranger tudo. Com certeza, porque essas pessoas que são muito boas em alguma coisa são pessoas que absorvem muito conhecimento, porque elas gostam disso. São curiosas. Exatamente, São curiosas. Então, é um fato. Falei, cara, o que você está aprendendo aqui no ensino médio, pode ser que você realmente nunca vai usar na vida, mas, pô, custa você saber que a Revolução Francesa ocorreu em tal, que ocorreu... Não custa nada. Se você não aprender isso agora, você vai aprender nunca mais. Entendeu? Então, eu tento instigar isso com eles também. Daniel, chegou em 2013, né? Você terminou a graduação no ITA, veio para a Vitória, começou a lecionar e lá em 2016 você abriu o Madan. O que rolou nesse meio tempo e como que surgiu a ideia do Madan? Bom, assim, quando eu cheguei aqui no estado, igual eu falei com vocês, cheguei para dar uma aula talvez na principal escola do estado na época, ou ainda continua sendo, enfim, em termos até de tamanho, de número de alunos, e eu vi muita diferença para as escolas que eu tinha estudado em São Paulo e em Belo Horizonte. Abaixo, você disse. Em termos de conhecimento, digamos assim, de aprofundamento de conteúdo na sala de aula e tal. E eu falei, pô, aqui talvez seja um lugar, um mercado onde eu possa entrar com o que a gente chama de escolas de alta performance hoje em dia. Hoje em dia, muitas escolas se vendem de alta performance, mas escola de alta performance mesmo é que tem aprovações nos principais vestibulares. Então, hoje a gente é a única escola que aprova no ITA, praticamente a única que aprova na FUVEST, na Unicamp. Então, para o cara fazer isso numa escola dele, ele vai penar um pouco, o que é difícil, né? Enfim. Então, eu vi esse mercado. E aí, eu falei, cara, ninguém me conhece aqui no estado. Aí, eu fiz o vestibular da UFS. Eu dei essa sorte de ser o primeiro lugar geral. Por que eu falo sorte? Eu esperava ser primeiro. Eu botei até engenharia mecânica no curso que eu ia fazer. E eu sou engenheiro mecânico. Só para o pessoal ter certeza que não ia cursar. Então, eu botei engenharia mecânica. Eu sabia que eu ia ser primeiro lugar em engenharia mecânica. Isso eu tinha certeza. Era matemática, física e redação. Eu falei, vou fechar matemática e física e redação, a nota que eu tirar não vai fazer diferença. Mas primeiro lugar geral eu não esperava. Então, isso me deu um trampolim. Eu pulei, 5 anos da minha vida, entendeu? Porque eu comecei... No outro ano eu já dava 40 aulas por semana.
Então, assim, por exemplo, eu cheguei nesses 10 mil horas muito Era o mais rápido, reconhecimento né? que você precisava ali, né? Então, os alunos me conheciam, os pais me conheciam, os professores todos ficaram me conhecendo. Sim. Eu tinha 26 anos na época, eu tinha acabado de sair do ITA, e era o mais novo disparado, professor lá que dava aula que eu tinha de idade. Então, assim, foi um aprendizado muito, muito bom para mim, assim, em termos de convivência com outros professores e tal. Então, assim, eu fui só professor também. Hoje eu sou diretor também, mas eu já fui só professor. Então, tendo essa visão, e igual eu tinha contado anteriormente, eu acabei abrindo uma DAN em 2016, que era um curso de matemática. Tem um nome, o pessoal às vezes acha que é meu sobrenome e tal, mas não é. Perguntar, o que é Madame? Mas Madame, porque quando começou era só matemática, então era matemática com o Daniel. E aí por isso que você pega o Mar é vermelhinho, o Dan é azulzinho, né? E eu lembro que eu paguei um cara para fazer o layout da marca, tipo assim, paguei R$500. Fazer, cria o nome, faz o layout. Eu nem sei quem é esse cara que fez, porque eu fui fazer uns brindes para os alunos, aí o cara falou, pô, beleza, vou fazer um brinde aqui, mas Cadê a o que marca? eu vou botar no brinde? Isso. Aí eu falei, pô, não sei. Eu falei, não, pera aí, eu vou ligar para um cara aqui. Aí ligou e falou, não, pô, o cara é assim, 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 tal, não sei o quê. Aí, beleza, aí o cara mandou depois uns dias, paguei 500 conto lá. Mas é a marca atual não, né? Já mudou, imagino. Não, é a marca atual ainda. Assim, o cara era profissional nisso, né? Mas as cores, tudo, sim. Tanto é que até hoje a gente tem paga por isso, né? Paga pela marca, registramos. Eu registrei, na verdade, já em 2017, eu já tinha registrado a marca. Que era outra coisa que eu aprendi também, nem sabia que tinha que registrar Tem uma que marca. registrar a marca, tá, pessoal? Por favor. Então, a gente vai vivendo e aprendendo. E aí eu saí dessa escola no final do ano, 2016. Quem trabalha em mundo corporativo aí sabe como é que é essa questão de... Porque você pode ser empreendedor dentro de outra empresa. Sim. Desde que você empreenda dentro dela. O que é empreender? É inovar, é sempre estar puxando, fazendo coisa diferente, estar melhorando. Em geral, o cara que trabalha no emprego, ele não quer isso. Ele quer fazer feijão com arroz, que todo mundo faz. Recebe no final do mês e vamos... Quando alguém começa a fazer diferente, os outros falam, pô, esse cara tá fazendo diferente. Agora vai ferrar com a gente. Então, isso, o mundo corporativo tem disso. Infelizmente, sim. Né? Então, eu lembro que eu saí, e isso foi não só de professores, não, mas também até da direção em si, alguma coisa desse tipo. Pô, não posso ter alguém na minha empresa parecendo mais que eu. Um pensamento mais ou menos assim. Mas, enfim, saí e quando eu saí, então em 2016 era só curso de matemática. Quando eu saí, eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu saí com uma graninha boa, porque eu tinha juntado, como eu trabalhava 24/7, né? Dava aula sábado, domingo e tal, então assim, eu não gastava meu dinheiro. Só trabalhava? Eu só trabalhava, né? Tipo assim, dos 3 anos que eu fiquei ali na escola, eu só trabalhei. E aí eu saí uma grana boa, tanto juntada, né? E pela essa coisa, quando você vai mandado embora, pela rescisão. Rescisão, etc. Então eu falei, cara, eu vou fazer isso, vou investir. Aí o que eu fiz? Chamei um professor de história, um de geografia, um de filosofia e sociologia, um de redação, um de português, um de química e física e matemática eu pegava. Eu falei, cara, olha, o negócio é o seguinte, eu abri esse negócio aqui, tal. Não tem dinheiro para pagar vocês. Nós vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai abrir uns cursos de matemática, de redação, de ciências humanas, que são as 3 áreas, de ciências da natureza. Beleza? Beleza. Ó, 50% é de vocês, beleza? 50% é da escola. Tá, show. Bom, curso de ciências da natureza, pô, tem professor que dá aula para mim até hoje lá, que foram 2 que começaram desse jeito. Pô, os caras davam aula para 2 alunos. Nossa. Eu dar aula para 2 alunos é uma coisa, porque pô, eu sou o dono ali da escola. Agora, um cara que faz segunda-feira, 8 horas da noite, dar aula para 2 alunos, e aí eu prometi para eles, falei, cara, olha o seguinte, no caso de vocês, como vocês tiveram poucos alunos no curso de vocês, eu vou dar, sei lá, 80% para vocês, sei lá, às vezes eu tava até tudo, né? Dividi para os 3 lá e pronto. E aí, no segundo, aí um cara do ITA me descobriu aqui. Instagram, tal, Facebook, não lembro, e falou, pô, você é um cara do ITA, tá abrindo escola aí e tal,
e é um cara que foi um dos fundadores do Sistema Elite, que inclusive está aqui em Vitória agora. É o Daniel Bagual, o apelido dele do ITA, mas eu descobri hoje que o Bagual não é sobrenome dele, é apelido, né? E aí ele veio para o estado, e ele é fundador do antigo Sistema Elite, que vendeu para o Lehman e tal. Então ele me falou assim, cara, olha só, tem um monte de apostila da turma ITA lá, eu vou te dar para você abrir uma turma ITA aqui. Porque é muito difícil arrumar professor para dar aula para uma turma ITA, porque é um vestibular muito difícil. Então, não existia isso aqui ainda, né? O professor... Até que tinha, alguns anos atrás tinha, mas assim, não de tanto... de resultados são expressivos. Tanto é que esse gap que teve aí, o Estado ficou alguns anos sem aprovar ninguém no ITA, até o Madan abrir a turma ITA. Então, é difícil arrumar professor, e é você arrumar professor e falar pro cara que tem que fazer um material, porra, é impossível. Entendeu? Você pagar R$1.000 por hora a aula, o cara não quer. Então, quando eu tive o material, alguns professores falaram, não, se eu tenho o material, beleza, eu vou lá, estudo o material, vou dar aula. Porque, cara, para dar aula pro ITA, o cara vai ter que estudar. Não tem jeito. Vai ter questão lá que ele não é tão simples assim. Não é tão simples. Então, eu abri a primeira turma ITA em 2018. Então, por exemplo, eu comecei com uma sala, 2018, 2, aluguei outra. Mesmo esquema, quadro, carteira, móveis, tal. E aí eu criei coragem, falei, quer saber? Turma ITA, primeiro ano, prejuízo, óbvio. Eu garanti, falei para os professores. Já era previsto já também. Já era previsto. Falei, as outras turmas sustentam ela. E o que eu garanti para os professores foi o seguinte, cara, olha só, eu vou tal porcentagem de vocês, mas o mínimo que vocês vão receber por mês é R$80 a hora aula, beleza? Ou seja, mesmo se... porque todo mês eu fazia o fechamento do caixa e dava porcentagem para eles e dividia pelo número de professores. Se desse menos de 80, sei lá, R$72. Aí o Madan absorvia esses R$8, eu pagava 80 para todo mundo. Então, eu garanti para eles que ninguém ia receber menos de R$80 a hora aula, se sobrasse, ia receber mais. Então, no início do ano, às vezes recebia um pouco mais, tinha mais alunos, às vezes os alunos iam saindo e ia diminuindo. E aí, no final de 2018, que eu estava com a turma ITA, eu falei, cara, eu vou abrir uma turma Enem. E aí eu já vou bater com os grandes, né? Então, é um passo arriscado, porque... Pô, beleza, turma ITA ninguém tem, mas turma Enem, né? Todo mundo tem. E ainda tem online, né, Daniel? São cursos muito baratos. Na época, assim, realmente não era tão forte, né? Agora, depois da pandemia... sim, verdade. Foi uma... Não, mas já tinha, tá? Já tinha, Descomplica, essas coisas, eu acho que já tinha já. E era muito barato, igual você falou mesmo. Então, eu tive, né? Falei, cara, vou correr atrás de material didático, porque não dá para o professor montar isso. Então, eu liguei para o Bernoulli, para o dono do Bernoulli, falei, pode montar o material didático, preciso comprar 20 materiais. Pô, ninguém vende 20 materiais, né? Empresa gigante. Aí ele falou, cara, não posso. Aí ele falou, cara, deixa eu ver, porque eu tenho um contrato com outras escolas aí, tem uns contratos que não liberam vender, né, para concorrência, papapá. Aí ele me ligou e falou, cara, eu não posso vender para você. Eu falei, não, beleza. E aí, o dono do Poliedro, que é o Nicolau Sarkis, ele me deu aula no Poliedro. E eu lembro que quando eu cheguei aqui em Vitória, em 2014, quando eu vi as escolas, né, como é que funcionava aqui, eu mandei um e-mail para ele. Falei, Nicolau, olha, eu tô aqui em Vitória fazendo isso. Não sei como que eu consegui o e-mail dele. Escrevi uma história gigante lá. Falei, cara, eu posso marcar meia hora com você aí para saber como é que você abriu o Poliedro? Ele falou, pô, vem aqui e tal, pode vir. Então eu peguei Júlio pegou um avião, fui lá para falar meia hora com o Nicolau. Tipo assim, aí fui lá em São José dos Campos, sentei lá meia hora e falei pro Nicolau, vem cá. Não, ele falou, espaço físico, professor, começa estudando um pouco de direito tributário, não sei o que, tal, papapá. Me deu várias dicas e beleza, eu fui embora para casa. E eu guardei isso. Depois eu vi que realmente... Tudo que ele falou foi acontecendo na sequência. Espaço físico, cortou os caminhos professores, pra você, né? Como é que você consegue melhores professores, papapá. Então, eu fui numa caixa de e-mail para Nicolau. Aí apareceu esse e-mail de 2014. Ele quer saber, eu vou mandar para o Nicolau. Nicolau, lembra que eu mandei esse e-mail para você? Então, hoje, olha como é que eu tô. Tô assim, assado. Contei a história toda para ele. Falei, cara, eu já tinha ligado para uns 3 grupos de ensino grande, ninguém queria vender para mim, porque era pouco, 20 materiais, não se vende, né? Falei, tô com esse problema, eu tenho que vender, eu tenho 20 alunos,
no máximo, eu vou ter 20 alunos, então eu quero 20 materiais e você não pode cobrar o que você cobra do seu material de verdade. Porque, pô, minha mensalidade é R$800, vou cobrar R$4.000 do material didático, não faz sentido. Aí meu só respondeu assim, parabéns, Daniel, tal, amanhã um consultor vai estar com você. Aí realmente, no outro dia bateu um cara lá, eu sou consultor do Polied e tal. Aí me ajudou, por isso que eu falo, a galera do ITA ajuda bastante. Falei, não, olha, você vai comprar esse material, o preço para você é esse, já tinha tudo. E você vai poder usar o aplicativo do Poliedro de graça e papapá. E além disso, se eu não tivesse 20 anos, se eu tivesse 19, eu podia devolver um material aí. Mandava de volta. Boa ajuda, hein? Então a gente é parceiro do Poliedro até hoje. Então abri em 2019 outra sala. Então, assim, eu fui muito acelerado. Cara, essa época aqui eu trabalhava, sei lá. Não dormia, né? Só trabalhava. 15 horas por dia. Eu lembro que tinha 2 salas em um prédio, uma no outro. O professor mandava rodar material, não sei o que, fazia tudo eu fazia. Matrícula, etc. E aí no final de 2019, eu não sei por que começou a aparecer uns caras me oferecendo para comprar o Madan, entrar de sociedade. Foi aquela história que eu contei aquele dia, né? Eu falei, cara, mas como assim, sociedade? Pô, na minha visão, o Madan não era nada. Olha a minha visão. Mas já estava chamando atenção. Por quê? Eu era dono. Não só disso. Eu achava que o Madan não valia nada. Por quê? Eu achava que o Madan valia as carteiras, o quadro. Eu achava isso. Os ativos. Porque, tipo assim, o que na minha cabeça pensou? Se o Madan der errado, o que vai acontecer? Eu não estou devendo ninguém. Eu vou acabar todas as turmas, vou vender isso aqui e é isso. É o que eu tenho. É o que eu tenho. Você não estava considerando o valor da marca Madan ainda. Pô, nem tinha ideia que alguém queria pagar pela minha marca. A marca era eu sozinho. Não tinha ideia disso. E, pô, lá no ITA tem um monte de amigo que tá nesse meio de investimento, de trabalhando em fundo, trabalhando em Prevereg, trabalhando em etc, né? Aí falei com os caras, cara, tem um cara aqui me oferecendo 20%, quer entrar no... Me oferecendo, né? Me oferecendo, sei lá, X mil reais, quer pegar 20%, o cara quer trabalhar, tem um salário assim e tal. Eu falei, pô, nem eu tenho salário. E os caras... Aí um dos amigos meu, que é o Tito, que virou meu sócio, ele trabalhou em consultoria 3 anos, depois nos Estados Unidos, depois ele voltou, abriu uma empresa lá no BH, uma clínica médica veterinária, e ele acabou saindo disso. Então ele estava meio num período... Ele falou, tá fazendo umas consultorias pequenas para algumas empresas pequenas, mas ele estava meio num período sem fazer nada. Aí ele falou, pô, vou aí fazer o valuation da escola para você. Eu falei, cara, valuation? O que é o valuation? Nem sabia o que era um valuation. E aí ele veio. Aí ele falou, cara, vem cá, você tem as planilhas de tudo que você entrou, saiu esses anos todos e tal? Eu falei, cara, isso eu tenho. Eu sou ruim de Excel, muito ruim, tá, gente? Eu não tive tempo de aprender Excel. Porque eu trabalhava tanto que eu preferia, às vezes, fazer uma planilha ruim do que aprender, porque não dava tempo de aprender. Uhum. Então eu falei, cara, eu tenho, mas minhas planilhas são essas aqui, ó. Não, tá ótimo. Beleza. Ele pegou tudo, fez uma conta lá, tal. Cara, ó, 1 milhão. Aí, pô, 1 milhão? Eu falei... Nunca que eu imaginava, né? Porra. Então fiz meu 1 milhão com 2019, 31 anos, velho. Porque isso é normal hoje, né? O cara fazer o primeiro... Lá no ITA tem muito disso, né? Fazer o primeiro 1 milhão antes dos 30. Virou um objetivo. Mas pra mim era o primeiro 1 milhão em dinheiro, entendeu? Eu não sabia que podia ser primeiro 1 milhão em ativos, né? Sim. Achava que o 1 milhão tinha que estar debaixo do colchão. O cara abriu a conta do banco lá, tinha lá 1 milhão, né? Funciona assim. Muita gente se engana, na verdade, quando a gente acha que é isso até hoje, né? Eu achava isso. De cabeça. De cabeça, entendeu? Uhum. Então, essa virada para o online, eu tinha que fazer sozinho, YouTube e tal. Lucro mesmo, não tinha. Então, ele no final do ano, a gente fez um balanço. Falou, cara, ó, a gente não teve lucro, mas olha só, nível de quantidade de pessoas saíram, baixíssima. Pai e mãe falaram assim, cara, Daniel, não quero tirar meu filho, não sei o quê, renegocie comigo e tal, pelo amor de Deus, eu vou pagar. Tal. Não, beleza, tá tranquilo. Então, a gente percebeu que a gente já era valorizado por esses alunos. Falou, cara, então foi um sinal bom. E aí, no final da pandemia também, como a pandemia teve os lados bons também. Por exemplo, já que tá tudo online, eu posso pegar o melhor professor do Brasil agora para dar aula para os caras. Porque se o cara mora lá no Ceará, não importa.
Então eu liguei para uns colegas meus do ITA e falei, vocês querem dar uma aula na turma ITA? E chamei os caras para dar aula na turma ITA. Então os caras estavam tendo aula com um cara só nível alto. E um desses caras era o Rodrigo, que foi virar meu sócio também, que era gerente da Petrobras. Então hoje vocês são 3, então. Um salário altíssimo, né? E aí no final ele deu uns meses de aula e como eu vi que ele era muito dedicado, eu fui empurrando mais coisas administrativas para ele, organização de horário de turma ITA, de revisão, lista de exercício, tal. E aí no final do ano ele morava em Aracaju, família dele, pediu transferência para Vitória, né? Veio trabalhar na Petrobras daqui e no final do ano, meio que eu, Tito e ele, meio que fizemos uma pergunta meio que junto, não, você quer entrar na sociedade? Ele falou, eu posso entrar na sociedade? Então, quando você mandar embora é melhor, né? Vai pedir os caras te mandar embora, né? E aí a gente ficou os 3 de cabeça na escola. Então, assim, contei a história do Madame como um todo, né? Mas o meu sonho sempre foi ter colégio. E ainda tem muita gordura para queimar, porque você tem ainda novembro todo, dezembro, tem o resultado de vestibular em janeiro. Eu não tenho nenhum matriculado de pré-vestibular. Porque, o cara vai fazer o Enem semana que vem, não faz sentido, né? Mas de ensino médio eu tenho um monte. Então, assim, por isso que o nosso projeto é descer mais também. Porque hoje, se o menino entrar no primeiro ano do fundamental, ele fica 12 anos com você. Se for ensino médio... Entendeu? 3, claro, 4. se você fizer um bom trabalho, né? Se for pré-vestibular, ele quer ficar 1. Sim. Se ele ficar mais de 1 ou 2, no máximo 2. Se ele ficar mais que isso, ou você está fazendo um mau trabalho ou ele, né? E ensino médio já são 3, né? Então, assim, tem uma fidelidade de 3 anos. O ensino médio, eu não chega um aluno da primeira série e fala comigo, olha, passei no vestibular da primeira fase do ITA aqui, quero 100% de bolsa. Não chega ninguém da primeira série. Então, negociação com bolsa, a gente tem bolsas por mérito, né? Que tem o bolsão. Mas não tem um cara que bota a mão né? Chega lá e bota o currículo na mesa. É menino de primeira série. Então, a gente tem esse ticket médio, acaba sendo maior, essa fidelidade também. Então, a gente sabia que em algum momento tinha que dar essa virada. Foi uma virada muito difícil de dar, por todas as questões burocráticas que a gente teve que aprender, mas acabou, né? Se vocês quiserem, eu também entro nesse assunto, mas acabou dando certo. Assim, a gente teve um resultado em 2024 muito melhor do que as nossas projeções que nós fizemos. A gente fez projeção pessimista, né? Mais ou menos, né? Até otimista. Conservadora e tal. E, assim... tudo bem, tinha super otimista lá, mas só tava lá porque se alguma empresa grande quisesse comprar a gente já botava ela lá de valuation, né? Mas, assim, a gente teve mais do que esperado. Eu achava sucesso, que né? eu ia ter, sei lá, 80 alunos eu ia estar comemorando de ensino médio. A gente teve 140, então foi quase o dobro, né? Mas é isso. Entendi. Daniel, a gente infelizmente está chegando no final já, corre um pouquinho aqui o tempo. Tenho certeza que em breve você vai ter que voltar aqui para falar um pouco mais da história do Madame, porque está crescendo exponencialmente. Sua história também é super interessante. Você, tenho certeza, quando você começou lá no interior de Minas Gerais, onde você nasceu, você não imaginava estar aqui em Vitória hoje. Então, parabéns pela trajetória empreendedora, inclusive. Lívia, obrigado pela presença aqui comigo. Eu que agradeço. Só para deixar uma mensagem final, além do agradecimento ao professor Daniel, é muito inspiradora a sua história, Daniel, por toda a sua determinação. Você poderia ter desistido naqueles momentos de reprovações, mas você insistiu nos seus sonhos. Falou, não, eu vou até o final. E até mesmo como empreendedor. Você viu ali a corda no pescoço em muitos momentos, mas continuou insistindo no seu sonho. Se reorganizou várias vezes, porque a pandemia veio, te deu um baita soco, você soube se reorganizar, teve paciência, perseverou e prosperou, né? Verdade. A pandemia para um pré-vestibular é horrível, né? Porque qual que é o vínculo que o aluno tem com pré-vestibular? Escola não, o pai não pode tirar o aluno da escola, né? Mas pré-vestibular, sim. Mas, assim, foi interessante que você falou, só para encerrar, pessoal, porque eu acho que a escola, a FUCAP é uma escola de negócios e eu acho que aqui vai ter muitos empreendedores, e eu falei isso com meus alunos já. O que me deu a tenacidade hoje de empreender, provavelmente foram esses 3 anos que eu estudei para o ITA. De acordar às 5 horas da manhã, estudar até meio-dia, ir para a aula todos os dias do ano. Então, isso
é muita força de vontade. Então, assim, Imagina. é um absurdo. Então, eu falo com eles, cara, existem duas coisas que eu acho fundamental para um cara empreender. É responsabilidade. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer para você. Então, você tem que ter o compromisso. Tem gente que fala assim, eu tenho que ter o compromisso comigo mesmo ir na academia. Sim, empreender é a mesma coisa. Você tem que ter o compromisso consigo mesmo de ir lá fazer seu negócio girar. Se Senão você quer, você vai lá e faz. Ele não vai girar sozinho. Né? Eu brinco, então assim, cara, é a principal... inclusive, a gente olha muito isso também, contratação, tá? Pessoal, pra vocês saberem, assim, pô... Se o cara é um cara responsável, se ele pelo menos chegou antes do horário, né? Se ele chegou e trouxe alguma coisa ali especial, ou seja, ele se preparou para aquilo de alguma forma, enfim. E a outra é saber fazer um pouco de conta, tá? Isso é fundamental. Então, eu até falo com meus alunos, você quer ser médico, advogado, dentista, beleza. Você vai precisar fazer conta. Não é conta difícil não, gente. É somar, subtrair e multiplicar, e dividir no máximo. Mas tem gente que não sabe fazer conta e não faz. O básico, né? Aí não tem como o negócio dar certo, tá? Infelizmente, tem como, na sorte. Mas se não quiser ser na sorte... Uma hora a sorte acaba também. A hora pode ser... Prefiro não contar com a sorte. Exato. É sempre melhor não contar com a sorte, porque eu posso contar todos os dias que eu vou ganhar na Mega Sena. Até hoje eu não ganhei, então... Exatamente. Se eu quiser ficar milionária, terei que trabalhar bastante. Bastante. Tá, então obrigado, viu, Fabrício, agradece. pelo convite. Professora, muito bom te conhecer, tá? Igualmente. Pena que a gente não entrou em nada do direito. É verdade. Mas aquele dia deu pra gente conversar um pouco. Obrigado, Fabrício. E você que está acompanhando até aqui a gente, tenho certeza que você gostou do episódio. Então, por favor, curta a gente, compartilhe. Quarta que vem tem mais um novo episódio para você. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente.